Bom, ainda Toda sexta-feira ele está assim. Nessa entrevista do Valdemar Costa Neto, né, tem outra questão. Depois que a Polícia Federal encontrou a famosa minuta referente aos atos antidemocráticos na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, desta vez, em entrevista ao jornal O Globo, afirmou que propostas semelhantes passaram no entorno do ex-chefe de Estado, Jair Bolsonaro. Costa Neto disse que ele mesmo chegou a receber sugestões como impedir a posse de Lula e ainda esclareceu que, mesmo sendo cobrado pela base, Jair Bolsonaro não quis fazer nada fora da lei. Abro aspas. Um dia eu falei, tudo que temos que fazer tem que ser dentro da lei. E ele, Bolsonaro, respondeu, tem que ser tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Fecho aspas. Quando Bolsonaro ficou sabendo da minuta encontrada na casa de Anderson Torres, ele disse ao Tribunal Superior Eleitoral que o documento é apócrifo e não foi encontrado com Torres. Por isso, não haviam fatos concretos de que ele tivesse se omitido ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Bom, pois bem, vou colocar aqui um debate, esse debate ele é mais delicado, né? Primeiro, há afirmações de que mais pessoas tinham essa minuta. As pessoas confundem muito, eu acompanho durante os Pingos dos Is, eu acompanho o chat ao mesmo tempo. Como eu não apresento, eu tenho tempo, né, entre uma coisa e outra, ver a reação das pessoas. E uma frase que eles falam muito é, minuta não é documento. Queridos, minuta é um documento. É um documento no sentido probatório de um processo, tá? A minuta revela intenção. Mesmo que não é assinada, não é um documento juridicamente válido para os fins que constam dentro dele. Exatamente. É um rascunho, é algo que revela uma intenção. Ela tem importância se aquilo que está escrito nela foi executado, porque aquilo deixa claro a intenção. Mas, nesse caso, como a gente muito bem, Elaine nos lembrou aqui, é um ato preparatório que foi negado. Porque aquela minuta não tem validade nenhuma depois do dia 31 de dezembro. Né? Para que fosse, de fato, cometido algo contra a democracia, ela tinha que ser assinada até o dia 31 de dezembro. E não foi. Então, não existe um ato preparatório em curso que foi descoberto. Teve um ato preparatório que foi frustrado pelo presidente. E isso, juridicamente, não é crime nenhum. Você pode revelar a intenção, você pode dizer, não é uma pessoa confiável, mas daí você não pode extrair uma sanção jurídica. O que vocês acham? Eu concordo em parte. Eu acho que como ministro da Justiça, no momento em que Torres recebe uma minuta que contém um texto antidemocrático e um texto, portanto, de conteúdo ilícito, ele deveria tomar medidas para com aquele que lhe ofereceu essa minuta. Então, na minha percepção, houve prevaricação por parte de Torres pela função que exercia naquele momento. Eu vou mais ou menos na mesma linha da Elaine, assim, tirando o ponto de vista jurídico, que daí eu apelo sempre aos meus colegas que sabem muito mais do que eu, mas do ponto de vista político, foram 4 anos de governo que foram marcados por alguns questionamentos, né, em relação à ciência, à imprensa e algumas instituições. Então, quando esse documento, essa minuta, ela é encontrada na casa do Anderson Torres, politicamente isso acaba imputando a ele um pouco de participação em todos esses questionamentos. E aí a história vai se sucedendo, provocando mais perguntas ainda. Por exemplo, dia 8 de janeiro, que a gente teve o vandalismo em Brasília, não tem como tu não associar tudo o que vinha acontecendo nos últimos 4 anos, essa série de questionamentos, e aí se encontra esse documento na casa do Anderson Torres, não tem como tu não fazer uma associação de que isso, de certa forma, foi incitado nos bastidores por ele também, né? Então, eu acho preocupante a fala do Valdemar Costa Neto dizendo que outras
outras pessoas também tinham esse documento, mas que está tudo bem, está dentro das 4 linhas do jogo. O documento não está, porque existia uma intenção, e os últimos 4 anos eles foram claros em relação a esses questionamentos. Então, eu acho preocupante isso. E também tem um ponto importante, né, Deise, que você comentou que esses últimos 4 anos foram marcados realmente por alguns negacionismos, algumas questões que a gente não gostou muito, deu bastante ruído. E também foi marcado por várias pessoas ali mais aliadas ao governo, incitando questões antidemocráticas, chamando a ditadura militar. E o governo, de certa forma, eu não digo que foi conivente, mas ficava quieto, como está hoje, né? E não é uma ação importante, porque a gente tem que entender que um político que está ali no governo é muito mais importante, de fato, o que ele fala. Porque a relevância que ele tem, o que ele fala, incita as pessoas a fazerem coisas ou não. E o silêncio dele também incita. Então, acho que isso é algo muito preocupante. Eles têm responsabilidade, porque mostrou-se que no dia 8 a Guarda Nacional estava reduzida e estava... Tem muitos pontos aí muito duvidosos que não foi interessante. Houve o afastamento do governador, porque realmente foi uma situação muito estranha. A gente espera que nunca mais se repita. Mas eu também acho, não foi concluída a ação que está ali naquele documento. Então, você ela não foi pode frustrada. acusar. Exatamente. Ela foi frustrada, porque no dia 8, a Guarda já respondia ao pessoal do presidente da República. Sim. Houve um governo de transição, teve tempo mais do que suficiente para trocar quem quer que fosse. Tem uma caixa preta aí que precisa ser aberta. Foi frustrada por quem ou por quens? Né? Essa é a grande pergunta. Quem matou Odete Roitman? O Valdemar até falou que foi a Cássia Kiss. Foi? Por isso que ela foi demitida da Globo. Tá resolvido tudo, então. Aí ela foi demitida da Globo, agora matou. Ela que matou a Odete Roitman. A Carol estava falando aqui que às vezes o silêncio também ele é uma resposta. Em ciência política, quando a gente faz análise de discurso, tem uma frase que a gente seguia muito, que a gente diz que o não dito é tão importante quanto o dito. Exato. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, é que... Primeiro, hoje os políticos não são apenas políticos, eles são influenciadores. Eles têm redes sociais, então eles são formadores de opinião. A omissão é uma posição. E para não falar que eu estou criticando só um lado, uma omissão, por exemplo, é o discurso de posse do Lula. Agora, ele não falou em nenhum momento em combate à corrupção. É um posicionamento? Exatamente. Então, assim, vamos prestar atenção naquilo que não é dito também. Mas a gente tem que prestar atenção nesse país no que é dito, no que não é dito e no Benedito. A gente tá piadista, tá ótimo. Mas eu queria chamar a atenção para a fala de Valdemar Costa Neto, porque como advogada, aí eu vou agora defender minha classe. Valdemar fez ali uma retórica de que todo mundo tinha uma cópia de golpe e especialmente advogados, que eles foram interpelados várias vezes por advogados que entregavam cópia, botavam no bolso, etc, etc. Acho que a OAB federal deve se posicionar, porque isso é muito sério, né? Um advogado sabe que tem que atuar como ética. Então, essa história de colocar agora na conta dos advogados... Olha, eu estou esperando a OAB atuar desde 2017, quando inclusive de dizer que advogados estariam defendendo o artigo 142 é muito sério. Então, eu acho que a OAB tem que se posicionar. Eu estou dando mais valor para o OAB hoje em dia. Por quê? Para o OAB. Um OAB vale mais. O OAB vale mais que a OAB? Desde 2017, eu estou vendo o desrespeito às prerrogativas do advogado, desde a Lava Jato, e assim, nada acontece. E hoje, um advogado, se ele chega às instâncias superiores, ele praticamente é humilhado. Cadê o OAB? Né? E sai uma nota, eu fiz um tweet, pelo amor de Deus. Né? Que resolve. E agora colocar na conta da OAB, dos advogados essa história de minuta golpista não é legal, né? Você pode criar aí uma linha de defesa ao Bolsonaro, apesar de Valdemar Costa Neto ser administrador de empresa, não ser advogado, ele seria um excelente advogado, porque, ok, a linha de defesa foi muito boa, mas não precisa botar na conta de ninguém, principalmente de advogados que tem que seguir ali um código de ética e de conduta.